você que está acompanhando a TV Galega. Queremos agradecer a sua audiência. Estamos iniciando o programa Ação e Cidadania na Comunidade. Teremos hoje vários quadros e várias entrevistas, por isso queremos contar com a sua audiência até o finalzinho do programa. Agora nós vamos começar com o quadro Comunidade em Ação. É um quadro bastante interessante porque a gente traz informações aí para as entidades, instituições, e você que faz parte da comunidade, é importante que saiba do que está acontecendo e o que podemos fazer em prol das entidades. Hoje então está comigo e retornando à casa o senhor Loriberto Starosky Filho. Ele esteve conosco aqui no quadro Comunidade em Ação, falando também sobre outras atividades voltadas à questão das entidades, apoio dado às entidades na busca de recursos. E hoje, então, o tema, foco principal, será fontes de recursos para as organizações. Então, você que trabalha aí na comunidade como voluntário, você que é de associação de moradores, conselhos de segurança e ONGs, fique antenado aí, porque nós estamos agora começando esta programação com a participação especial do senhor Loriberto. Olá, como é que está? Tudo certo, muito obrigado, Salete, pelo convite e mais uma vez estar aqui para trazer um pouquinho de informação, de conhecimento do que a gente tem vivenciado e visto aí no nosso trabalho. Nesses 2-3 meses que a gente já teve uma participação aqui do senhor Loriberto, né, algumas entidades já nos procuraram para saber um pouco mais, então a gente está buscando aqui mais e mais informações junto com o seu Loriberto para deixar você que está nos acompanhando e que é uma liderança comunitária aí sabendo de como proceder junto à sua entidade na busca de recursos. Então, senhor Loriberto, a gente gostaria muito, né, que o senhor falasse sobre a sua atuação junto às entidades. Então, o Loriberto hoje ele atua como consultor, né, na parte de gestão das organizações, então abrange toda a parte legal, de documentação e que vai avançando para as questões de planejamento estratégico, planejamento de captação, plano de captação de recursos, né, elaboração de projetos, a submissão de projetos para alguns editais, leis de incentivo. E uma vez que o recurso está captado, que a gente também auxilia na captação, a gente trabalha aí para que essa execução ela ocorra da melhor forma possível para ter uma prestação de contas adequada e aprovada, que é o principal aspecto de transparência que as organizações precisam ter. Justamente, nós falamos aqui das entidades, né, da importância de elas estarem regularmente documentadas. A gente já teve essa oportunidade de falar aqui, mas nunca é demais. E aí é importante nós sabermos que estamos falando com uma pessoa profissional, né? Gostaríamos de conhecer aí profissional na área também de contabilidade, que o senhor fale um pouquinho de quem é o senhor Loriberto. O Loriberto já tem uma vivência com organizações há muito tempo, quase 30 anos aí que a gente lida com organizações. Lá no princípio foi mais voltado a questões contábeis e de repente a gente foi aprimorando, né, até em função de cursos, de especializações, avançando em outros aspectos também. Então a minha formação ela é em contabilidade e administração, então eu consigo atender dos dois lados, né, tanto dando o suporte na área contábil, mas muito mais focado hoje na questão da consultoria, que envolve gestão, envolve os conhecimentos aí na área da administração. Que maravilha! E como hoje o nosso tema é fontes de recursos para as organizações, eu gostaria então que o senhor também falasse aí, né, quais são as fontes aí para as OSC. E o OSC é a Organização Social? Organizações da Sociedade Civil. Sociedade Civil. Isso. Então, vamos lá. É a nomenclatura que foi agora trazida na Lei 13.019 de 2014. Né? É no lugar da ONG, né? No lugar da ONG, mais ou menos, né? Porque tá. assim, ainda muitas são conhecidas como, né? Sim. E não há problema nenhum quanto a isso, porque o que vale nesse interim é o propósito final delas, que é atender a comunidade.
né? Atender a pessoas que precisam daqueles serviços para os quais elas estão constituídos. E, obviamente, né, as instituições elas precisam de recursos para fazer as suas atividades, né? E no decorrer desses anos todos, a gente tem observado que muitas delas têm uma dependência, principalmente do poder público, né? Eu não quero dizer aqui que está errado, né? Mas é necessário que elas comecem a pensar em outras estratégias também para sua manutenção, para sua sustentabilidade, não ficar só dependendo de uma única fonte de recursos, né? Porque se essa fonte atrasa ou simplesmente não faz mais o repasse do recurso, como é que fica a situação da organização e principalmente de quem é atendido por ela, né? Vai ficar uma situação muito complicada. Justamente. Então, em função disso, a gente sempre sugere que a instituição ela faça um plano de captação de recursos para identificar fontes possíveis de recurso que possam atender à demanda dela. E então, quais são as fontes de recursos? Elas podem ser de vários, digamos assim, de instituições? Públicas, privadas, né? O que interessa, assim, que a gente tem trabalhado muito, né, é na questão das fontes privadas, né? Que aí muitas aqui na nossa cidade têm feito assim com muita excelência, né? Por meio de eventos, por meio de geração de renda própria, né? Pelos bazares, pelos brechós, e também prestação de serviço e comercialização de produtos, né? Tem muitas instituições que o fazem e muito bem, né? E muitas ainda não vislumbram isso como uma possibilidade, né, de ampliar essas fontes de recurso, né? Mas eu poderia mais ou menos dizer assim que a gente poderia separar entre indivíduos, entre empresas, entre governo, a geração de renda, até mesmo fontes internacionais. Nós temos muitas possibilidades de buscar parceiros fora do Brasil que apoiam projetos sociais aqui no Brasil, aqui na nossa cidade também, né? Além, obviamente, dos projetos que a gente pode encaminhar para editais via lei de incentivo. Que e aí tem todos os anos, né? Na verdade, todo ano tem. Todo ano tem. E são bastante até. Só falta saber qual é o caminho. Alguns números que a gente acaba pesquisando aí, né? Só para ter uma noção, falando em termos de leis de incentivo, Santa Catarina tem um potencial aí de mais de 400 milhões de reais, só de imposto de renda das pessoas físicas. Olha só. E nós não alcançamos nem 10% desse valor. Isso tudo porque as empresas, no caso, as entidades teriam que estar buscando, mas também teria que estar dentro dos conformes, né? Documentalmente. Com certeza. Esse é um aspecto assim, muito importante. Além da própria divulgação, né? Junto à comunidade, de que a comunidade ela pode participar ativamente com relação a isso. E a questão, né, que eu sempre cito também assim, é que a organização, para ela ir atrás de uma fonte de recurso, ela precisa primeiro olhar para dentro de casa, ver se está tudo certinho, né? Então não adianta ela ter um bom atendimento, é ótimo que ela tenha, mas não adianta só ter isso, ela precisa ter um cuidado com a sua parte estrutural, em termos de legalidade, ter os seus documentos em ordem, as suas certidões em ordem, porque isso em algum momento, quando se busca outras fontes de recursos, isso pode ser solicitado, né? Então tem um aspecto, por exemplo, relacionado, né, ao estatuto, né? É muito importante que a instituição ela tenha consciência de que no estatuto dela ela separe um espaço para falar sobre as fontes de recurso que ela queira buscar. Então, no próprio estatuto, teria que estar constando para poder até justificar essa busca. É muito bom que tenha isso. É porque isso acaba refletindo em dois aspectos, né? A parte contábil, de quem vai depois fazer o reconhecimento desses valores, né? Para fazer a classificação adequada. E tem um outro aspecto, que é o aspecto fiscal e tributário, né? Se uma instituição ela não tem uma previsão legal a respeito de uma fonte, vou citar, por exemplo, fonte dos eventos que a gente está na época de feijoadas aí agora, né?
Se não tiver uma previsão de que a instituição ela pode buscar recurso por meio de eventos, ela pode sofrer algum tipo de sanção, né? Não é que vai acontecer, mas ela vai estar sujeita, ou seja, ela corre o risco de ter problemas por conta disso, né? Muita gente não sabe, né? E de repente, vou fazer um projeto tal, um evento tal, mas daí o estatuto da sua entidade não prevê. Aí quando chega lá até tem o recurso, e é isso que a gente está querendo dizer para a comunidade. Tem o recurso, só que daí não tem esse provisionamento. Não? E aí acaba não podendo ir na busca e nem tão menos receber, claro. É sempre bom dar uma revisada no estatuto, né? De tempos em tempos, né? A gente sugere aí, pelo menos a cada 3 anos. A gente está hoje num mundo muito dinâmico, né? Sempre com novidades. Agora, pós-pandemia, a gente descobriu a internet como um meio excelente de divulgar, de buscar recursos também. Então, assim, você precisa olhar para o estatuto e ver se ele não precisa de algum ajuste para deixar ele adequado à realidade em que a instituição está naquele momento. Muitas pessoas querem ser, né, de repente, fazer parte da diretoria de uma entidade quando não querem, ser presidentes, mas às vezes eles não imaginam que tem todo um trabalho, né, que agora cada vez mais latente, né, a busca de eles estarem regular e poderem realmente estar sendo representado, né, e buscar aí também recursos, como é o caso que o senhor Loriberto falou aqui. Então, você que está aí na sua comunidade, na sua entidade, que faz parte, né, de alguma entidade, que de repente não despertou ainda para isso, tem que fazê-lo. É importante. Como essas pessoas que precisam dessas informações poderiam estar tendo essas informações? Vamos lá. Nós temos hoje, eu vou dar notícia aqui, ainda não fomos a nenhum meio de comunicação, então, Salete, novidade então. O programa vai ser... né, o privilegiado em conhecer isso, né? Nós temos hoje dentro da CIB um núcleo de entidades do terceiro setor, né, onde a gente justamente conversa sobre esses diversos aspectos relacionados ao dia a dia das organizações. Quem pode participar? As organizações da sociedade civil estão convidadas para estar junto conosco lá, buscando, né, esse conhecimento também. E o nosso propósito dentro do núcleo é justamente permitir e fomentar com que as organizações consigam alcançar e ampliar aquilo que elas já têm feito de melhor, que é o atendimento à nossa comunidade. Então, a CIB já tem um núcleo, né, que é do terceiro setor e que já está iniciando aí as suas atividades. Isso. E que você que tem aí, representante, né, oficial de uma entidade que já vai estar podendo ter essas informações também através da própria CIB. Entra no site da CIB, ela tem uma aba que chama Núcleos e vai buscar núcleo terceiro setor. Já temos lá. Já tem lá. Tem e-mail daí de contato, pode fazer o contato por lá, que um dos consultores da CIB vai fazer esse contato para trazer ele também para o núcleo. E é importante dizer assim, são organizações que estão se ajudando, né, de forma conjunta para alcançar aquelas necessidades, aquilo que eu trouxe aqui com relação às fontes, né? Como eu disse também que muitas nossas aqui fazem isso com muita excelência e elas compartilham isso com aquelas que estão iniciando a caminhada em alguns aspectos. Então essa troca ela é importante, esse crescimento conjunto ele é importante porque é para que todos ganhem, a comunidade ganha com isso, as entidades ganham com isso, ou seja, não há, digamos, algo ruim em toda essa situação. É um processo ganha-ganha para todo mundo. Maravilhoso. Então, você que representa aí uma entidade, faça contato com o núcleo do terceiro setor da ACIB, pode ser através do site, e lá com certeza, com as reuniões que vão acontecer, vão ter as capacitações, vão ter as informações importantes, né, para que as pessoas possam chegar nos objetivos que é a busca aí dos respaldos financeiros para a manutenção das suas entidades. É isso? Com toda certeza. Além disso, os aspectos legais também que a gente sempre está de olho, né, orientando.
indicando até profissionais que possam ajudar Isso. nesse sentido, né? Podem buscar também nas redes sociais pela Orplan Solutions, que é a empresa onde eu atuo também. Vai ter conteúdo lá também para orientativo, pode buscar ajuda lá também. Mas lá no núcleo a gente também tem uma gama de profissionais que pode estar auxiliando as organizações, né, primeiro, deixarem a sua estrutura adequada e, na sequência, ir em busca de mais recursos. Precisaríamos com certeza de mais tempo para falar sobre tantos temas relevantes aí ligados à questão das entidades. Mas voltaremos com certeza em breve. Queremos agradecer a sua participação aqui. Muito obrigada pelas informações e parabéns pelo seu trabalho. Obrigado, Salete, e estou à disposição. Sempre que precisar é só chamar. Ok, você está nos acompanhando. Fique aí, não saia daí que temos na sequência aí a continuidade do nosso programa.